Na contramão da crise, setor de supermercados gera novas vagas de trabalho na região. Só em São José dos Campos foram quase 300 contratações em apenas uma rede nos últimos 60 dias. Mercado Pet também investe nas entregas por delivery. Além da encomenda de produtos como ração e medicamentos, durante a quarentena, consumidor pode contar também com serviço de banho e tosa em casa. Taubaté e São José dos Campos registram aumento no número de mortes suspeitas por coronavírus. Cidades da região também registram novos casos confirmados da doença. Militares do Exército de unidades da região reforçam a doação de sangue nos hemonúcleos e hemocentros, que passam a adotar novas medidas de prevenção para limitar o número de doadores por dia. E a iniciativa de proprietários de restaurantes de Taubaté para incentivar a gastronomia local em tempos de quarentena, que mesmo de portas fechadas continuam atendendo os pedidos por telefone ou pela internet. Quarta-feira, 15 de abril. As notícias da região agora, no Band Cidades, segunda edição. Acompanhe nossa transmissão ao vivo também pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Especialistas ligados à área da economia projetam um cenário crítico devido à pandemia de coronavírus no Brasil. 12 milhões de pessoas devem perder o emprego no país nos próximos meses, efeito direto das medidas de isolamento e na queda do consumo. Mas na contramão dessa projeção desanimadora, o setor de supermercados vive um bom momento e gera novas vagas de trabalho com carteira assinada. Em São José dos Campos, só uma rede de supermercados já contratou quase 300 pessoas em pouco menos de 2 meses. Com 19 anos de experiência na carteira de trabalho, a Andréa era operadora de caixa, mas passou o último ano desempregada. Só no final do mês passado ela conseguiu uma recolocação e voltou a exercer a mesma função de antes nesse supermercado em São José dos Campos. Ela confessa que não esperava uma oportunidade de emprego logo agora, num momento de crise como este. Fiquei com medo de talvez não chamar, porque como todos os lugares estavam fechando, e a preocupação era justamente essa. Mas aí, graças a Deus, aqui deu tudo certo, né? E eu fiquei muito feliz. O setor de supermercado está na contramão da estimativa dos especialistas ligados à área da economia, que calculam 12 milhões de desempregados nos próximos meses, efeito direto da crise causada pelo coronavírus. O atual cenário, com a recomendação para as pessoas ficarem em casa, é crítico para uns, mas beneficia outros segmentos e explica as contratações no varejo. Nós somos o setor, essencial, então é um setor que não para. Então, sem dúvida, a gente teve aí uma demanda muito maior. Então, estamos nos adaptando, buscando trazer mais profissionais. Durante esse período de isolamento social, muita gente tem escolhido cozinhar em casa. Por isso, os supermercados já vêm percebendo esse aumento na demanda e as contratações seguem em ritmo acelerado. Só nessa loja, que faz parte de uma rede de 3 unidades no Vale do Paraíba, em uma semana foram 70 novas contratações. Desde o início da pandemia, outras quase 300 contratações já foram realizadas pela rede. Segundo a gerente de recursos humanos, o setor de atendimento é o que mais gera vagas com carteira assinada. Nós estamos priorizando as vagas de atendimento, que é operação de caixa, operador de loja, porque realmente é onde a gente tem uma demanda maior. O setor de supermercados é um dos poucos que ainda consegue manter o equilíbrio financeiro necessário para realizar novas contratações. Em muitos estabelecimentos, funcionários que estavam no grupo de risco foram afastados das atividades por conta da possibilidade de contágio do coronavírus e houve a necessidade de repor o quadro de colaboradores. O setor de supermercados está sobrevivendo, A gente, com os decretos, as medidas, a gente vai se adequando a eles, Desde fluxo de pessoas com esse controle, as medidas também de segurança, não só para o consumidor, mas também para o nosso funcionário, que está muito exposto. E com isso vem também aí gerando a probabilidade de empregos, devido também aos afastamentos já
pré-estabelecidos no próprio decreto das pessoas do grupo de risco, e também os afastamentos normais. A gente não pode esquecer que as outras enfermidades também continuam, né? Então as pessoas continuam se afastando e isso gerou no mercado aí uma reposição. Então, principalmente repositores, caixas, né? Isso são setores que favoreceram aí contratações. O governo federal lançou um pacote de medidas para evitar demissões em massa durante a pandemia. Entre elas, a suspensão temporária do contrato de trabalho, com direito a um auxílio emergencial referente ao valor do seguro-desemprego, sem prejuízo no benefício em caso de demissão futura. Para o diretor regional da Associação Paulista de Supermercados, a proposta ainda gera dúvidas entre os empregadores e que a preocupação maior será quando esses funcionários afastados regressarem aos postos de trabalho. Quem está em casa fica apreensivo sem saber efetivamente o que vai acontecer, mesmo com as medidas dos governos de tentar ajudar essa pessoa de alguma maneira, que seja com suspensão de contrato, que seja contribuindo com a empresa para que ela banque uma parte e o governo outra, mas isso gera muita dúvida, né? E todo mundo fica receoso. Em Caraguatatuba, no litoral norte, mais uma imagem emocionante para a gente celebrar e comemorar. Após 3 dias internado na UTI da Casa de Saúde Stella Maris, um pediatra de 47 anos foi o segundo paciente curado da Covid-19 na cidade. Ele recebeu alta nesta terça-feira e, como já virou tradição nesta pandemia, os profissionais de saúde do hospital se despediram com um corredor de aplausos. O médico que atende na unidade de pronto atendimento do centro passa bem e agora descansa em casa. Já em Taubaté, um detento com suspeita de coronavírus fugiu na madrugada de ontem do hospital municipal. Ele estava internado porque apresentou sintomas da doença na cadeia da cidade. O preso foi localizado pela PM no bairro Airão e reencaminhado ao hospital, onde permanece sob escolta policial. A fuga do hospital será apurada. São José dos Campos e Taubaté investigam mais 7 mortes suspeitas por coronavírus. Na tela, a gente mostra para você a evolução da doença na nossa região. Começando por Santa Branca, que tem 1 morte e 2 casos confirmados. Em São Sebastião, no litoral norte, são 2 mortes confirmadas, 3 em investigação e 6 pacientes diagnosticados com a doença. Em Taubaté, 1 morte confirmada, 9 em investigação e 14 casos positivos. São José dos Campos já registra 3 óbitos por Covid-19. 18 mortes são investigadas na cidade e 108 casos confirmados. No litoral, Caraguatatuba registra 2 mortes por coronavírus, 2 mortes suspeitas e 12 casos confirmados. Para encerrar, Jacareí, Pindamonhangaba e Cruzeiro também confirmam 1 morte por coronavírus cada. Ao todo, são 12 mortes na região, 53 mortes suspeitas e 164 casos confirmados. E a Prefeitura de Campos do Jordão recebeu nesta quarta-feira o resultado do exame que descartou morte por Covid-19 do idoso de 73 anos que foi internado com suspeita da doença e morreu no dia 1º de abril. A cidade segue com apenas 1 caso confirmado de coronavírus. Policiais militares localizaram ontem uma chácara na estrada dos 7 Voltas, na zona rural de Taubaté, que era usada por criminosos como laboratório de drogas. No local, 7 homens foram encontrados no momento em que embalavam uma grande quantidade de entorpecentes. O grupo tentou fugir e houve troca de tiros com a polícia. Um dos bandidos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Os outros 6 homens que estavam na casa foram presos. 4 quilos de maconha, 2.000 pinos de cocaína, além de um revólver e coletes à prova de bala, foram apreendidos no local. Em Jacareí, a Polícia Militar prendeu 3 suspeitos por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no quilômetro 167 da rodovia Presidente Dutra. Os suspeitos transportavam em 2 carros aproximadamente 14 tijolos de maconha. Um adolescente que também estava com os suspeitos foi encaminhado à delegacia e liberado em seguida. E ainda hoje no Band Cidade, entregas por delivery crescem na região. O mercado pet também investe neste tipo de serviço. Agora a hora certa, 6h58, o Band Cidade volta em instantes.